E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Ele tá de cara nova, né, com uma nova identidade visual, tanto na logomarca quanto na sua interface, mas continua muito tranquilo de mexer. Tem lá notícias, tem dados de transferências, estatísticas, placar ao vivo e o melhor de tudo, o OneFootball continua totalmente gratuito, tá disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? O Cruzeiro finalmente ganhou, né? A gente bateu o Vitória por 1x0 aí nessa noite de sexta-feira, o único gol marcado pelo Regis já no segundo tempo, e foi a partida que marcou a estreia aí do novo técnico Ney Franco. Acho que todo mundo ficou muito feliz porque além do resultado a gente viu o Cruzeiro mais agressivo em campo, né? E buscando de fato o gol, principalmente no segundo tempo, mas desde o início a gente teve uma postura bem mais agressiva e bem mais ofensiva, tentando de fato pressionar o adversário. A gente começou a rodada na zona de rebaixamento e por causa da vitória subiu provisoriamente, pelo menos, né, para o 13º lugar com 8 pontos na classificação. Mas tem outros jogos para serem realizados ainda na rodada, é possível que o Cruzeiro caia a algum posto, tá? E após a partida, o técnico Ney Franco, né, o adulto Ney, classificou a vitória como merecida, se disse feliz com a estreia pelo time ter criado várias chances de gol e pontuou a atuação do segundo tempo como uma referência para o time apresentar nos próximos jogos, especialmente a marcação alta e pressão na saída de bola do adversário. Foi legal a gente ver o Cruzeiro jogando numa tática diferente, mesmo que os nomes escolhidos na formação inicial tenham sido muito parecidos com aqueles que o Anderson vinha utilizando, né? E quando a gente olha ali para a formação, como o time funcionou, o Maurício recuado como um terceiro homem de meio campo e não como um segundo atacante lá encostado no Moreno, fez a dinâmica do nosso meio campo funcionar melhor, com ele, com o Jean e com o Jadson. E o Ney Franco elogiou bastante a atuação do volante Jean, inclusive, né? Pra gente que tava aí passando muita raiva com o Henrique, com o Ariel Cabral, certamente ele deu uma qualificada boa na nossa saída de bola e foi um jogador que de fato teve uma atuação bem destacada. E foi bem legal uma outra coisa que o Ney Franco fez, que foi mudar o time, né? Ali durante o jogo, a coisa não estava caminhando bem no segundo tempo, ele tirou um volante que foi o Jadson, botou o Regis em campo e foi justamente o Careca que fez o gol. O Ney elogiou bastante a entrada do Regis, falou que foi uma substituição determinante para o resultado, que é um jogador de muita qualidade e vai ajudar bastante o Cruzeiro na temporada. E aí eu gostaria de pontuar uma questão que eu vi diversas pessoas falando, principalmente em rede social: o Regis não pode ser reserva. Não pode ser reserva por qual motivo, se o Regis não estava jogando nada, gente? Ontem ele entrou bem, ele meteu o gol, ele bate aquela bola na trave. Foi talvez a melhor participação do Regis com a camisa do Cruzeiro até agora. Mas dizer que ele não pode ficar no banco é, antes de mais nada, uma incoerência. Até porque se a gente reclama muito que jogadores como o Léo, como o Henrique, como o Ariel, como o Moreno, né, e todos esses experientes parecem que tem uma cadeira cativa no time, como que quando o cara vai pro banco, entra e joga bem, a gente fala que ele não pode sair, que ele tem que ser titular absoluto? Eu sou totalmente contra esse conceito. Eu acho que os jogadores têm que jogar se estiverem merecendo, se estiverem treinando bem e mostrando nos jogos. Ontem o Regis entrou bem, talvez se torne titular pro próximo jogo, merecidamente, mas falar que ele não pode ficar no banco eu acho que é bizarro. Quem também merece destaque pela partida de ontem é o zagueiro Léo, que completou 400 jogos pelo Cruzeiro. Com isso ele chegou ao 18º lugar na lista dos atletas que mais vestiram a nossa camisa e é o terceiro maior zagueiro artilheiro, com 22 gols. O Léo ontem fez uma boa partida e já vinha de uma atuação bem correta também contra o CRB, né, que a gente tomou aquele gol no final, mas ele não teve nenhuma participação na jogada. Agora eu acho importante a gente lembrar que o Léo não estava jogando bem nas últimas partidas com o Anderson, sobretudo, né? E ele vinha merecendo sair do time, sim. Agora teve uma subida de rendimento e já que ele é o titular, é o capitão, tomara que ele jogue melhor e mereça a titularidade. Mas o fato dele ter história no clube é uma coisa que todo mundo respeita. Mas nenhum jogador pode ser escalado pela história, até porque a história não entra em campo. É o rendimento naquele dia que tem que definir qual é a melhor opção. Falando de base, o Cruzeiro anunciou a contratação do ex-meio-campista Wendel para treinador da categoria Sub-14 do clube. Ele, que foi criado na base do Cruzeiro, realizou 149 jogos pelo nosso time profissional. O Wendel fez parte daquele time espetacular da Tríplice Coroa em 2003, né? Teve também experiência como jogador de Santos, Bordeaux, diversos outros clubes. Ele tá tirando ali os cursos, né? A licença da CBF e também da UEFA, né? As licenças para treinador.
treinador, é formado em educação física e eu gosto que o Cruzeiro valorize ex-atletas para treinar a categoria de base ou para atuar junto com os garotos, porque eles entendem muito bem a cabeça dos caras, as dificuldades que os meninos estão passando, né? As inseguranças ali se o camarada vai conseguir virar jogador ou não. E o Wendel parece ser de fato um cara muito sério, um cara correto, já tem experiência de treinar a categoria de base de times menores aqui do estado também. E é muito importante que o camarada saiba, né, que não é só ter jogado bola que faz dele um cara pronto para ser treinador. Ele tá buscando conhecimento teórico, tá estudando, tá se qualificando para isso, né? E tomara que faça aí um bom trabalho na base do Cruzeiro, que se torne um treinador no futuro também, que é uma coisa importante a gente começar a formar treinadores mais qualificados que a grande maioria de que a gente vê no futebol brasileiro hoje. Enfim, a gente sabe que a base é o que vai salvar o Cruzeiro. E não sou eu que tô falando isso, tá? O Samuel Venâncio da Itatiaia fez uma entrevista bem legal com o Fernando Ferreira da Pluriconsultoria, que falou dessa situação financeira do Cruzeiro e como pode ocorrer essa recuperação. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo, porque é muito melhor vocês ouvirem isso da boca de um cara que é especialista em finanças, especialmente aplicadas no futebol, do que de apenas de um jornalista torcedor como eu. Eu vou deixar o link da entrevista que o Samuel Venâncio fez com o Fernando aqui na descrição do vídeo. Mas só para pontuar uma ou outra questão, ele fala desse aproveitamento de atletas da base, porque quando você utiliza muitos jogadores jovens, são caras naturalmente mais baratos, porque são formados na casa e têm salários muito menores, e além disso são jogadores que, se forem vendidos, podem render muita grana. E ele pontua uma questão, né? Essa dívida do Cruzeiro que a gente olha de forma absurda aí, que é 1 bilhão de reais, se você transformar isso para euros, são 150 milhões de euros, tá? É lógico que é muita grana. E qual é a forma que os clubes brasileiros mais conseguem fazer para gerar receitas excepcionais? Venda de jogadores. Então a gente precisa botar jogadores jovens, valorizar esses atletas, vendê-los muito bem, e isso vai fazer com que a gente resolva muitos problemas acumulados das gestões passadas. E um outro detalhe que o Fernando explicou muito bem é a respeito das provisões, tá? Nesse valor de 1 bilhão de reais que o Cruzeiro tem de dívida, muito é provisão, que basicamente é o seguinte: o camarada entra com uma ação lá na justiça pedindo 70 milhões de reais do Cruzeiro. O Cruzeiro vai lá e lança no balanço a provisão de gasto de 70 milhões, mas não necessariamente o clube vai ser condenado a pagar todo esse valor. E a partir do momento que você vai negociando, pagando alguma coisa e fazendo acordos, você vai conseguindo reduzir esse valor, tá? Então provavelmente a dívida real do Cruzeiro, ela não chega a 1 bilhão de reais. Esse é um retrato do pior cenário possível, se o clube meio que perde todas as ações, e era necessário fazer isso, porque você coloca ali o retrato da pior situação e a partir daí você vai negociando, acertando as coisas, pagando uma coisa aqui, uma coisa ali, e a partir daí essa reconstrução, essa recuperação financeira vai acontecendo. E esse camarada fala de uma forma muito clara que o Cruzeiro tem solução, mas isso passa primordialmente por retornar à Série A, por aumentar o patamar de arrecadação, né? E a partir de uma administração muito pé no chão, muito realista, o clube conseguir aos poucos ir pagando e ir diminuindo essa dívida. O Flamengo, por exemplo, tem uma dívida hoje superior a 500 milhões de reais. E mesmo assim tá super de boa financeiramente. Por quê? O negócio é você conseguir renegociar a dívida para ir pagando ela em suaves prestações, né? Para que seja uma dívida a médio e longo prazo e que caiba no orçamento mensal do clube. Basicamente esse é o grande desafio. E é por isso que o presidente Sérgio falou recentemente, né, que o grande objetivo do Cruzeiro hoje é sobreviver até o segundo semestre do ano que vem. Porque o nosso grande problema, né, a situação realmente muito complicada com baixa de receitas, é nessa temporada. E se a gente conseguir voltar para a Série A, certamente a coisa vai melhorar. E só fazendo um parêntese que eu já falei na live de ontem, mas enfim, como a live é muito grande, eu sei que muita gente não assiste tudo, só para deixar bem claro, eu não participei da live do Cruzeiro porque eu não fui convidado. E para mim o fato de muitos torcedores estarem pedindo a minha presença lá vale muito mais do que o convite do clube propriamente, tá? Se eu tivesse sido chamado, eu teria participado sem problema algum, mas não fui e sinceramente isso não me incomoda. Eu não preciso de validação ou de reconhecimento do Cruzeiro, até porque se eu precisasse eu não estava fazendo aqui o canal há quase 4 anos, né? O Cruzeiro nunca notou o meu trabalho e eu não preciso disso para viver, tá bom? Mas eu agradeço a todo mundo que lembrou de mim, obrigado mesmo, e o importante é que a live foi legal, algumas das perguntas foram muito boas e o melhor de tudo, o Sérgio respondeu a todas. Sobre os jogadores que foram afastados, o Sérgio esclareceu um pouco mais a situação, pontuando que a ideia do clube é emprestar o Arthur e o Wellington, que são jogadores jovens e que têm contrato
contrato longo com o Cruzeiro, até 2023. É aquilo que a gente já tinha comentado durante a semana. Os jogadores não foram dispensados, eles ainda são atletas do Cruzeiro, mas o clube não pretende utilizá-los nesse momento, por isso eles foram retirados do plantel principal. A ideia é emprestar para que eles ganhem rodagem em outro clube e futuramente podem voltar para o Cruzeiro. Eu não vejo nenhum problema no empréstimo de Wellington e de Arthur, que eu acho que são jogadores que de fato não estão prontos para fazer a diferença no Cruzeiro hoje. O único jogador que de fato rescindiu seu contrato com o Cruzeiro é o atacante Judivan. O vínculo do atleta acabava agora em dezembro, as partes chegaram a um acordo amigável e o destino do atleta deve ser o Botafogo de Ribeirão Preto. Boa sorte pro Judivan aí na sequência da carreira, que ele consiga jogar bem em outro lugar e se recuperar de todos os traumas que ele teve por causa dessa série de lesões, né? Realmente é um jogador que foi muito prejudicado por essa questão física. Então o Judivan não é mais jogador do Cruzeiro, tá? Agora os outros, como o Arthur e o Wellington que eu já citei, o João Lucas, o Patrick Bray e o próprio Giovani, esses ainda são jogadores do Cruzeiro até que o futuro deles seja definido. Voltando à live do Sérgio, uma pergunta muito boa que foi feita foi sobre como o Cruzeiro estava conseguindo manter os salários em dia, sendo que a gente sabe que o clube está vivendo uma crise sem precedentes e ainda teve a situação da pandemia. O Sérgio disse que o dinheiro para os pagamentos veio da venda de um atleta, que foi o Edu pro Atlético Paranaense, que tivemos ainda 5 novos patrocinadores fechados, que o clube adiantou o valor de patrocínio do ano que vem do Supermercado BH e alguns empréstimos de pessoas que não querem se identificar. Outra pergunta respondida pelo presidente foi a respeito da venda de patrimônio físico do clube, e o Sérgio deixou claro que existe sim o plano de vender instalações que não sejam de utilidade para o Cruzeiro, mas que antes precisa equacionar as dívidas fiscais e trabalhistas. E aí cabe a gente entender que enquanto o Cruzeiro não conseguir fazer acordos para colocar essas dívidas dentro do fluxo de caixa do clube, né, para equacionar essa questão, a gente não vai conseguir, por exemplo, vender nenhum imóvel, que corre o risco de acontecer o mesmo com aquele prédio lá da Pampulha, né? Antes do Cruzeiro vender, antes de ter proposta, a justiça já entrou no negócio para penhorar, para bloquear a venda do negócio. Então o Cruzeiro precisa resolver essas dívidas até para, se de fato o clube quiser fazer aquela sugestão até do próprio Júlio Reis, que ele fala muito, de vender todas as instalações e fazer um grande complexo de Cruzeiro. Isso tudo é para um outro momento, tá? Antes de mais nada, o Cruzeiro precisa de fato conseguir resolver essas questões nas dívidas fiscais e trabalhistas. O Sérgio também disse que o Ney Franco tem peito e tem respaldo da diretoria para fazer qualquer mudança que quiser no time, tá? Inclusive barrar os medalhões, isso tá a cargo do treinador mesmo, e ele lembrou que o Cruzeiro não tem a possibilidade de pedir de volta os atacantes Renato Kaiser e Zé Eduardo, que estão jogando muito bem por outros clubes e são patrimônio do Cruzeiro. Além disso, ele voltou a defender a figura do René Salviano, né, o diretor comercial que era conselheiro remunerado e tem aquela ligação passada com o Itair, dizendo que ele não merece ser eternamente penalizado por esses erros, e falou também sobre o empresário do Ney Franco, tá? Deixando bem claro que o empresário que representa Ricardo Drubski e Anderson Moreira, e que é também o empresário do Fred, né? Ele não é o mesmo empresário que representa aí o nosso novo treinador Ney Franco, tá? Mas parece que eles já trabalharam no passado, uma questão de assessoria de imprensa, só que nesse momento o empresário do Ney Franco é outro. E por fim o Sérgio explicou que a situação dos conselheiros que eram remunerados na gestão do Wagner Pires, ela está judicializada. E nesse momento nem ele, presidente, nem o pessoal do conselho, ninguém tem como, por exemplo, adiantar a exclusão dos caras ou fazer qualquer alteração, porque a situação está na justiça e é a justiça que vai deliberar sobre isso no prazo que julgar conveniente. O Cruzeiro realmente não tem o que fazer nesse momento. E por falar em Wagner Pires, o ex-presidente foi hostilizado num bar lá no bairro Lourdes na noite dessa sexta-feira. E o irônico é que ele estava lá tomando sua cerveja em um dos bares que ele fez gastos irregulares com o cartão corporativo do Cruzeiro. Esse tipo de notícia me deixa satisfeito, tá? Porque se a justiça não está funcionando da forma como a gente gostaria, ou pelo menos com a velocidade que era esperada, né? Pelo menos a cobrança da torcida aparece, tá? E acho sinceramente que todo tipo de constrangimento que for imposto a Wagner Pires, Itair Machado e Sérgio Nonato tá bem adequado e não é nada além do que eles mereceram. Encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use aí os comentários para opinar sobre cada um dos temas abordados. Amanhã, domingão, o vídeo vai ser um 6x1 Responde, já tá gravado, tá pronto aqui. E na segunda a gente tá de volta com os vídeos de notícia. Finalmente teremos um final de semana tranquilo e feliz, né? Com o Cruzeiro voltando a vencer. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!